Boa noite, né? Mais uma vez, é a primeira live da semana, né? Como foi combinado, vamos fazer uma maratona de lives. E essas lives convidei vários profissionais da área de saúde, dentre eles alguns nutricionistas, profissionais de educação física. E eu acredito que na próxima semana vai se repetir essa maratona de lives e nós vamos abordar justamente em meio a essa pandemia, né? Alguns aspectos gerais sobre a saúde. Então, assim, eu queria que a Renata se apresentasse para o meu público, depois eu falar um pouco de mim também, né, para a gente poder iniciar esse bate-papo, essa discussão sobre o treinamento em casa, como e por onde e onde começar, né? Certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, sou profissional de educação física. Primeiro, brigadão, Lucas, pelo convite. Gente, é a minha primeira live. Então a gente fica meio assim, né? Pelo menos até começar, a gente fica meio ansiosa. Mas, como eu falei, sou formada em educação física, já tenho aí meus quase 15 anos de profissão e já trabalhei em N áreas, mas fazem 5 anos que eu me dedico ao treinamento funcional, a estudar e trabalhar com treinamento funcional. E eu achei esse tema muito pertinente, porque é o momento que a gente está vivendo, é um momento único, acho que nunca esperou passar por isso, né? E lógico que surgem inúmeras dúvidas quando o assunto é atividade física, né? Então, brigadão, Lucas, pelo convite aí. Gente, caiu o som. Deixa eu te achar, Lucas. Voltei. Voltou. Isso. Agora deu certo. Vamos lá. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Tadeu Andrade, né? Sou formado em Educação Física, já são basicamente, se não me engano, se não me falhar a memória, são acho que 12, 13 anos. Eu fui colega da Renata Graduação. E já permeei, né? Acabei que passei por diversas áreas da educação física, dentro de musculação, eu já estou na musculação, no ensino superior, dentro da saúde pública também, né? E atualmente na área de pesquisa, né? Porque eu concluí o doutorado ano passado e iniciei o pós-doutorado e agora estou desenvolvendo alguns trabalhos. Na verdade, tive que parar e iniciar o trabalho com treinamento de alta intensidade e câncer, né? Então, dentro da minha linha de atuação, venho trabalhando justamente com personal para grupos especiais, além da docência no ensino superior. E o porquê nós começamos, discutirmos esse grande, digamos, não digo impasse, mas digamos, o que ocorre dentro da área da educação física é que existem diversas, né, pessoas que tentam, de certa forma, aproveitar do momento, né, para poder vender o seu peixe. Mas eu digo que, como por onde começar, essa parte do treinamento em casa, ela deve ser iniciada, né, ou de certa forma, inicia-se com um profissional de educação física, né? Eu acredito que Com é o certeza. ponto-chave, né? Com E certeza. entra muito na questão do exercício profissional, né? E você está entrando dentro do exercício profissional, nós temos que observar justamente o que diz respeito à ilegalidade. Então, como eu posso falar, também atuei como coordenador de curso, discuti algumas ações junto ao Conselho Federal de Educação Física quando era coordenador lá em Belo Horizonte. Então, a gente vê muito essa questão de atitudes, né, digamos que ao invés de ajudar, mais prejudica, né, a pessoa. Porque o grande Exatamente. viés desse momento é justamente o que as pessoas estão passando no interno. Acho que, na verdade, o exercício físico, além do aspecto de condicionante, nesse momento, ele tem um papel muito importante no psicológico do indivíduo. Certeza. Faz todo sentido, Lucas. Eu sempre falo com as pessoas, eu prego muito isso. Olha, gente, atividade física ela vai muito além do nosso físico, né? E esse momento a gente está passando por um processo de adaptação muito grande, porque ninguém está preparado para isso. De repente, tudo que você faz na sua vida é encerrado, ou parado, ou adiado, né? Sonhos encerrados, projetos adiados. Então, além do nosso corpo, que fica totalmente perdido, porque você muda totalmente sua rotina, e a nossa cabeça, né? Fica a mil. Você fica cheio de incertezas, né? Como é que vai ser o amanhã? Até quando vai isso? E o nosso psicológico começa a ficar totalmente perturbado também. Então, a atividade física, ela tá nesses dois ramos. Ela não tá só no físico, né? Ela faz bem para o nosso psicológico também.
E sobre essa questão das pessoas tentarem ajudar, né? Eu acho extremamente importante a gente chamar atenção sobre isso, porque a gente tem visto na internet, a internet é maravilhosa, mas ela tem a sua parte negativa também. A gente tem visto na internet aí coisas absurdas, né, em relação à prática de atividade física, principalmente agora com essa história de treinar em casa. Então, ficar bem atento qual profissional está te atendendo, né? Quem é esse profissional que está te orientando, que está te ajudando? Então, ficar esse alerta para as pessoas para não entregar a sua saúde, né, nas mãos de qualquer pessoa, né? Ficar bem atento para essas pessoas que às vezes querem ajudar e elas podem acabar prejudicando as outras pessoas ao invés de ajudar, né? Então, até bom comentário que até a Alessandra fez aí agora, né? A internet não tem um filtro, né? Ela aceita qualquer coisa. É igual um papel em branco, né? É um papel em branco. Como papel em branco, ela aceita tudo, né? Então, o que nós temos que ter cuidado nesse momento justamente onde filtrar, né? Como filtrar e onde encontrar e como encontrar. Primeiro passo, né? A gente poderia, de certa forma, diminuir essa distância entre o conhecimento de quem é profissional e como pode fazer, né? Quem pode inserir, quem pode prescrever, junto ao conselho, né? Existe um site, depois eu vou colocar lá nos comentários, que eu vou postar o vídeo depois, do Conselho Federal de Educação Física. Lá você rastreia, né, pelo nome completo, né? Dá para encontrar se ele é licenciado ou bacharelado em Educação Física. E se ele é licenciado, ele atua só na escola. Se ele é bacharel, ele atua só na área de exercício físico e saúde. Se ele tem as duas formações, ele pode atuar em diversas áreas do exercício físico ou da educação física. Então, esse filtro, né, ele é importante. Mas aí, então, entra outra questão, né? Existem diversos profissionais dentro das academias, né, que trabalham em academias, né? Academias, estúdios, clínicas, enfim. E esses diversos profissionais seriam um ponto de partida, né? Então, o conselho inicial para você começar buscar um profissional ideal buscar os perfis das academias que existem na cidade, no Brasil, e se ver que buscar informação, se aquele profissional de fato tem informação, que, digamos, 99% tem, e ele vai te orientar da forma correta. Buscar o contato direto com esse profissional, porque hoje em dia a internet ela é ótima, ela traz benefícios, porém traz malefícios, né? Podemos encontrar o que poderia prejudicar esse processo, o que poderia melhorar esse processo. Então, tendo essas informações, o que você faz? O cliente, o aluno, o paciente, entre em contato com o profissional, pega o nome completo, vai no site do conselho, verifica se ele está registrado. Exatamente. Aí, se ele não tiver, aproveita a oportunidade e denuncia. Exercício legal da profissão, né? Boa, verdade, verdade. Aproveita e denuncia. Falando a quantidade de coisas que tem na internet, Lucas, uma coisa que eu falo para as pessoas, existem inúmeros treinos na internet, né? Você vai ali para o YouTube, você vai achar 1 milhão de treinos. Só que nenhum treino é o seu, né? Essa individualidade, o seu treino, né? O que você precisa para atender às suas necessidades. O seu treino ele não está ali, né? Você tem que procurar alguém, exatamente esse profissional, capacitado, para realmente criar um programa de treinamento que vá atender às suas necessidades. O que eu tenho percebido é as pessoas treinando de uma forma muito aleatória, né? Eu pego o treino de um hoje, o treino de outro amanhã, esse treino aqui é legal, vou fazer. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Que tem que ter uma coerência. Nós que trabalhamos na área, nós que somos profissionais de educação física, nós estamos capacitados para criar esse cronograma, né? Esse programa de treinamento, embasado em várias coisas, para que no final desse programa, né, a pessoa tenha atingido algum objetivo. Não é simplesmente fazer qualquer atividade física. Então, nós temos que ficar muito atentos com isso. Não é simplesmente se movimentar de qualquer forma. Tem que tomar muito cuidado. Se movimentar em casa requer segurança, né? Ninguém quer ir parar no hospital agora. Quem é que quer ter uma lesão e parar no hospital agora, nesse momento que a gente tem que ficar dentro de casa protegido, né? Ainda mais no hospital. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de qual treino eu estou fazendo. Esse treino é para mim, né? Quem fez esse treino? Não é pegar qualquer um, é ficar atento a essas questões do que fazer, com quem fazer.
Aí você falou uma coisa muito importante, que aí entra dentro do treinamento desportivo, né? Que seria o indivíduo como um ser único, né? Aí seria o que é individual, o que é para você, o que é para mim. Cada um possui a sua especificidade. Hoje vemos muito o treinamento voltado para a estética. Eu discordo totalmente. Estética é algo que vai Também. ser o quê? Complementar. É algo que você vai Isso. chegar naquele ponto final. Mas o ponto inicial, que seria, digamos, o objetivo principal é a saúde, né? Porque o exercício físico, antes de tudo, aspecto de estética, performance, o treinamento para esportes, enfim, que é outra realidade, digamos que o atleta é outra realidade das pessoas normais, Totalmente. e o atleta não é sinônimo de saúde, pelo contrário, ele vai além dos limites da saúde para atingir o objetivo. Já o indivíduo normal, digamos, ele não, ele busca saúde. A saúde, digamos, ele tem várias vertentes, as doenças crônicas, né? E também o que poderia chegar num aspecto voltado para a estética, que seria uma consequência da Da aquisição sua da saúde. saúde. Né? Da sua Então, o saúde. que é individual, o que é para mim, não é para você, Renata, não é para o meu cliente, não é para os meus alunos. O que podemos aproximar são grupos de pessoas que possuem algumas características similares para uma aula coletiva. Mas mesmo dentro desse grupo de pessoas com as características em comum, temos alguns aspectos que são específicos de cada ser, né? Porque às vezes podemos notar, não possui lesão, não possui comorbidade, não possui nenhuma alteração osteoarticular, enfim. Mas o aspecto psicológico, nós falamos no início, são Conta diferentes. muito. É verdade. São diferentes. Eu falo de experiência própria, Lucas, por trabalhar já vários anos com aulas coletivas e, e me deparar com essas situações, né? Você às vezes tem uma turma onde você tem pessoas totalmente distintas, né? Seres ali que não tem nada a ver um com o outro. E mesmo turmas que têm algumas semelhanças, nós precisamos fazer essas adaptações, né? Sempre. Não existe uma aula em que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não existe. Eu falo por esses anos trabalhando com turmas, com aulas coletivas e depois quando eu fui para o treinamento funcional, é que eu percebi que muita coisa tinha que ser mudada nas minhas aulas. E uma dessas coisas é isso. Não existe uma aula igual para todo mundo, né? Não. Sempre vai haver adaptações. Você pode ter um objetivo da sua aula, ok, mas cada pessoa vai precisar de um caminho para atingir aquele objetivo. Não adianta você querer pegar o mesmo treino e passar para todo mundo. Isso não existe. A não ser que você queira simplesmente jogar o treino, aí é outra história. Mas para que a pessoa realmente obtenha algum resultado dentro daquilo que ela precisa, tem que ter adaptações. A gente precisa adaptar o treino para cada ser humano, para cada um. É inevitável. Uma coisa que eu ouço, que eu não me esqueço desde a graduação, sobre exercício, né? Acho que essa fala vem, né? Entrou na minha cabeça e não sai. Eu replico ela esses anos todos, já são basicamente, se não me engano, 7, 8 anos trabalhando em ensino superior. Entre graduação, pós-graduação, lato sensu e curso de extensão. E aí eu ouço o seguinte, né? Ouço não, eu coloco para os meus alunos, até meus alunos de graduação, especialização e também de personal e consultoria online. Não existe exercício errado, existe a pessoa errada para aquele exercício, né? Legal. Então, quando falamos desse aspecto de pessoas erradas para exercício, aí entra o lado ruim da internet, que aí existe N treinos prontos, Isso. né? Que é um treino genérico, mas não é específico àquele grupo em si. Mesmo como você falou na sua aula coletiva, nas aulas coletivas, você adequa alguns aspectos, alguns pontos que são específicos daquele ser. Aí é a hora de você ajustar, que é o diferente do técnico, né? Que a gente vê o técnico que, digamos, que é o prático, existe o cruzamento entre praticismo e teoria e ciência, porque o prático, ele apenas opera, ele opera aquela informação. Diferente de quem tem a formação em ensino superior, que ele sabe observar cada ponto em que ele pode aplicar determinado exercício, determinada conduta, determinado método de intensificar o treinamento. Então, é esse ponto que faz a diferença, né? Então, além desses aspectos que envolvem o indivíduo como um ser, como um todo, que envolve toda a bagagem,
que ele traz de casa, traz do trabalho, agora em casa, né? Porque esse ambiente de isolamento, ele é propício para, a primeira coisa, depressão, né? As relações interpessoais ficam limitadas, atrito entre família, atrito entre colega de trabalho, porque o trabalho virou virtual, é online. Então, todos esses pontos vão contribuir para quê? Para gerar distração. Essas distrações que geram fazem com que a pessoa venha numa crescente no exercício, mesmo sendo em casa, uma evolução, mesmo que seja pequena, ele saia do foco. Ele saia do foco. Essa questão de se distrair, né? Eu já tive alunas que começaram, nesse período agora, né, que nós estamos de isolamento social, de pessoas que começaram comigo com esse acompanhamento através da internet e de repente me falaram, Renata, eu não consigo continuar. E aí, um dos fatores que eu observei, Lucas, é a falta de rotina. As pessoas, elas deixaram de ter rotina, né? Porque se você está em casa, acaba que o seu dia vira uma bagunça. As pessoas, elas não têm mais aquele, eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E eu estava acompanho diversos profissionais da área da saúde e uma psicóloga falou algo muito interessante relacionado à rotina. A rotina, ela nos traz segurança, né? Quando nós temos uma rotina, o nosso corpo e o nosso psicológico, ele se sente mais seguro, principalmente nesse momento de tantas incertezas. Então, criar essa rotina, né? Você definir, eu vou praticar atividade física em casa. Ok, que dias da semana você vai praticar atividade física em casa? Qual é o horário que você vai praticar atividade física em casa? Aonde você vai praticar essa atividade? Então, criar essa rotina, né? Definir um lugar na sua casa, arruma o seu espaço para treinar, né? Tenha aquele momento para que essas distrações, para que tudo isso não atrapalhe, para que você consiga realmente ter uma rotina de treinamento. Né? Esse é um dos pontos para você conseguir treinar em casa, é você definir rotina, definir horário, colocar aquilo como um compromisso. Porque quando a gente está em casa, acaba que a gente começa a arrumar um monte de coisas para fazer, todas essas questões pessoais que estão envolvidas, tudo isso que mudou, e acaba que você vai jogando para depois. Então, o que a gente joga para depois não é prioridade. Então, a gente tem que priorizar aquilo que é importante. E se movimentar é muito importante. A gente sabe de todas as questões, o que a atividade física pode fazer em relação ao sistema imunológico, né? Até tem uma live, né, Lucas, que vai ser, se não me engano, na sexta-feira, sobre isso, muito interessante com a Ana Cláudia. E a gente sabe da importância da gente se movimentar e não se entregar ao sedentarismo. Então, você tem que colocar isso como prioridade. Você ter o horário para treinar. Não, naquele momento é o seu momento. Não importa, eu tenho compromisso comigo, mas você está em casa. Não, mas você tem um compromisso. Então, seria uma das questões que eu sempre... Uma das dicas que eu sempre dou quando as pessoas falam sobre treinar em casa, falo, olha, tenha rotina, né? Defina o seu horário, defina os seus dias da semana, defina onde, monta ali o seu cantinho de treinar, deixa tudo ali bonitinho, onde é o seu momento para se exercitar. Eu acredito que ajuda bastante, que vai deixar menos difícil em relação a essa questão de manter a rotina do treino e não se distrair com outras coisas, né? Ficar esperando sobrar tempo, porque não vai sobrar, gente, não vai sobrar. Por mais que seja em casa. Sim, por mais que seja em casa e as pessoas estão, digamos que, em período ociosas, né? Sem fazer, digamos, entre aspas, nada. Nada, não digo todo mundo, mas as pessoas, de certa forma, vão deixando para depois, como você disse perfeitamente. Mas existe uma coisa fundamental. Existe a motivação, né? Se a pessoa estar motivada é diferente de ter um objetivo, porque a motivação ao longo do dia, ao longo das semanas, ela vai oscilar. Então, a motivação é algo intrínseco, é do ser. Tem dias que você vai acordar sem ânimo para treinar, sem vontade de treinar, e se você não tiver um objetivo, um propósito, você não treina. Porque a motivação é algo que vai oscilar ao longo do próprio dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Agora, quando você tem um propósito, simplesmente você vai e faz, treina. Né? Independente da sua motivação. Então, feito é melhor que perfeito. Nem que você faça 10% do seu potencial máximo, mas você fez 10%.
Mesmo que você caminhe 10 minutos ao longo do dia, mesmo que você faça 3 flexões, é melhor do que fazer 0 flexões, 0 minutos ao dia. Disciplina, né, Lucas? Disciplina. 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 Então, essa questão de treinar em casa, as pessoas acho que estão muito ansiosas em relação ao método de treino, o que fazer, né? Então, vamos pensar no treino como um aspecto global. Se é um aspecto global, temos que pensar nas diversas possibilidades e vertentes que vamos aplicar o treinamento em casa. Aí vamos pensar no exercício, digamos, funcional, que nada mais é do que algo que é, digamos que exercício resistido. Porque o funcional também você vence uma resistência. E o exercício resistido, muitas vezes as pessoas agregam o resistido apenas à musculação. E pelo contrário, né? Existe exercício resistido com peso corporal, com elástico, vai ser uma ótima ferramenta para ser aplicada nesses dias, treino com elástico, para inserir, digamos que, carga no treino. O próprio treinamento funcional, que é uma resistência a ser vencida, o peso corporal e outros aparelhos são utilizados. Aspectos voltados para o aquecimento e alongamento. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessas 3 vertentes, né? O treino em si, digamos de forma genérica, o alongamento, a sua função do alongamento e o aquecimento do treinamento, né? Então, quando eu falo em aquecimento, as pessoas associam muito o aquecimento, né, Renata? A esteira ou a bicicleta ergométrica. E o aquecimento, nesse momento, ele nada mais é do que uma forma que você prepara o seu corpo para o treinamento. Preparar o seu corpo. Aí ele envolve várias possibilidades, né? O peso corporal sem agregar alguma carga adicional, né? Ou o próprio alongamento dinâmico, né? Que seria o movimento do corpo visando que o aquecimento melhorar a lubrificação das articulações, né? Trabalho de mobilidade. Mobilidade é muito importante, mobilidade, porque muitas das vezes o que limita é o grau de amplitude de movimento, a técnica adequada, né, Renata? Em relação a treino, o funcional para treinar em casa, né, ele é um prato cheio, porque é perfeitamente possível, né, nós elaborarmos um treino para uma pessoa onde ela vai usar só o peso corporal e ela vai conseguir realmente treinar, né? Lógico, baseado em tudo aquilo que a gente já falou da necessidade de ser para ela, bem elaborada, ela vai conseguir ter resultado sim. Nós temos a melhor máquina de treinamento possível, que é o corpo humano. Nosso corpo, ele já é uma máquina para treinar, né? Então, se você souber, se o profissional souber utilizar essa maior ferramenta que nós temos, que é o nosso corpo, que é o peso corporal mesmo, dá um treino excelente. É possível a gente ter um treino show só com o nosso corpo, só com o peso corporal. Em relação a alongamento e aquecimento, Lucas, as pessoas confundem mesmo. Quando a gente fala em aquecimento, a primeira coisa que elas lembram é da esteira lá da academia, né? E não necessariamente. A gente pode se movimentar, uma corridinha estacionária, né? No mesmo lugar, um skipzinho, corridinha de leve, isso já é aquecimento. O alongamento dinâmico, você disse que é muito interessante, porque você já prepara, além da musculatura, você prepara as articulações, trabalhos de mobilidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem executar alguns movimentos por falta de mobilidade, né? Por falta de desuso mesmo. Quantas pessoas vão ficando sedentárias e vão perdendo qualidade de movimento por falta de uso mesmo. Então, a mobilidade, o alongamento dinâmico, pequenos exercícios só com peso corporal, tudo isso vai preparar o corpo para treinar. Todo treinamento, toda atividade física, ela tem que ter esse processo, né? A gente tem que preparar o nosso corpo. Não é chegar e treinar, não é chegar e sair correndo, por exemplo. Até para correr a gente tem que se aquecer. E não é porque a gente está em casa que a gente vai simplesmente chegar e vai começar a fazer os exercícios. Não, tem todo um processo. Então, prepara seu corpo, aquece, né, para você mostrar para o seu corpo tanto a parte física, né, quanto psicológica que você está indo treinar. Preparar o seu corpo para que ele esteja pronto para a parte principal do treino. É extremamente importante essa parte de aquecimento e alongamento. Não pode ficar sem, não pode esquecer. Agora o treinamento propriamente dito, né? Que é a questão chave que a maioria das pessoas esperam, né? Quando falamos de treinamento propriamente dito, da mesma forma que nós, profissionais de educação física, prescrevemos o treino visando o quê?
estímulo, recuperação, que é outra variável que deve ser levada em consideração. Uhum. O treino em casa também é possível. Você trabalhar grupos musculares, né? Visando o quê? Estímulos e períodos de recuperação, que podem variar de 24 a 48 horas, dependendo da intensidade do treino. Agora, pensando em membros inferiores e superiores, a melhor forma de dividir nesse momento, que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos de consultoria online, e também os meus alunos de personal que estão treinando em casa, é a divisão entre membros superiores e inferiores, porque eu aplico um treino, digamos, A e B, num dia específico, ele vai ter 48 horas de recuperação para realizar um novo estímulo daquela região, daquele grupamento muscular. Mas e aí, professor, como fazer isso, né? É simples, é a coisa mais simples que deve ser feita. Características do indivíduo, se ele possui alguma lesão, se ele possui algum fator limitante, alguma comorbidade, se ele possui alguma patologia que poderia ter complicações com o treinamento, por exemplo, algumas alterações do sistema cardiovascular. Se ele, grande parte dos alunos que têm alguma complicação possui a fita, o cardiofrequencímetro ou o cardiofrequencímetro de pulso, prescrever o treino conforme a zona de frequência cardíaca de treino, né? Isso é uma variável que deve ser levada em consideração. Então, são esses pontos que devem ser observados durante a prescrição do treino, né? O estímulo, recuperação, tempo de recuperação entre séries também é outro fator que pode ser observado. Seria uma forma de você aumentar a intensidade do treino. Olha, professor, vamos realizar um agachamento com os pés paralelos, enfim, de 10 a 15 repetições. Tá fácil para mim com o meu peso corporal. Como aumentar a intensidade? E outra questão, velocidade de contração, relação da fase concêntrica, quando você levanta, digamos, no agachamento, ergue o peso, e a fase excêntrica, quando você agacha, né, que seria quando você não vence a resistência a ser imprimida, que seria o peso corporal. Então, você aumenta o quê? Velocidade de contração, 2 segundos na fase concêntrica, 2 segundos na fase subida, e, digamos, 4 segundos na fase descida, que é a fase excêntrica. Seria uma forma de você aumentar a intensidade sem mexer na carga. Outra possibilidade, amplitude de movimento. O que seria isso? Se você agacha próximo dos 90 graus, se tem um pouco mais de flexibilidade, que é trabalhado no treinamento, você agacha um pouco mais, uma outra forma de você aumentar a intensidade do treinamento. Então, todas essas variáveis, quem vai fazer? Profissional de educação física. Não é aquele treino pronto da internet, não é aquele treino daquele atleta que você diz profissional de educação física que vai prescrever para você. Então, quem vai realizar essa prescrição de forma individual é o profissional de educação física. Então, essas questões todas devem ser observadas antes de ter o quê? A prescrição do treino. Não adianta você querer um treino mágico, não existe receita de bolo, é constância. A constância é fundamental. Um exemplo, né? Dia 14 do mês passado, eu lutei em Uberlândia com 92,500. Eu também, nas horas vagas, pratico kickboxing. E 92,500. Hoje, dia 20/4, estou com 88,800 gramas. Continuei baixando peso em casa. Treinando em casa. Lógico, tem aqueles momentos que você insere alguns treinos de alta intensidade, porém, é aquela questão. Cada pessoa tem a sua característica. O meu treino é o treino da Renata é outra. A forma de conduzir o treinamento são aspectos que devem ser observados de forma bem específicas. E não adianta. Se o meu treino é um objetivo de baixar mais peso, que é até o final do ano, se as coisas voltarem ao normal, que eu espero que sim, né? Eu devo lutar no final do ano, vou lutar com 81 quilos. Então, eu continuei minha periodização de treino, não da mesma forma que eu fazia na academia de musculação e também na academia de luta, mas, de certa forma, adaptado o quê? À realidade. Às condições que eu tenho hoje. Então, você deve fazer com as condições que você tem. Isso. É muito interessante. Isso agora eu quero chamar a atenção para os profissionais da nossa área. Eu tenho percebido profissionais extremamente estressados e nervosos em relação às academias estarem fechadas, né? Igual você disse, tudo isso que você falou até agora só comprova de que nós, profissionais da educação física, é que estamos preparados para elaborar treinos,
né, para conseguir manter os nossos alunos em movimento com qualidade em casa. E aí vem os profissionais e me falam o seguinte, eu já escutei, né? Ah, não tem jeito de dar aula, gente. Ninguém proibiu a gente de dar aula, né? O que foi tirado de nós, profissionais de educação física, foram as academias, né? Sim. Foi tirado da gente o que a gente tinha de material, né? O que a gente tinha ali para usar. Só que nós temos que usar da nossa capacidade, né? Das nossas capacitações, dos nossos cursos e do nosso pessoal mesmo, da capacidade que a gente tem de se reinventar para fazer isso que você acabou de fazer, Lucas. Quer dizer, eu tenho um objetivo, então eu vou continuar, meu aluno tem um objetivo, ele está continuando treinando comigo. Como é que eu vou conseguir, né? Mesmo o meu aluno sem ter academia para treinar, que ele não perca tudo aquilo que a gente fez até agora, visando aquele objetivo que ele tem lá no final do ano, por exemplo. Sim. Então, às vezes falta muito de alguns profissionais da nossa área essa flexibilidade de entender que nós podemos sim continuar oferecendo atividade física de qualidade por esse meio que nós estamos usando aqui. Existe videoconferência, ou às vezes a pessoa só vai receber o treino por WhatsApp, ou às vezes manda vídeo para o aluno para ele entender o Tem exercício, mas plataformas. nós conseguimos sim fazer isso, né? E eu É vejo que o que eu tenho percebido. essa questão da insatisfação, às vezes, ela mais complica do que ajuda. Exatamente. Porque quando você tem algo a mais a ofertar, você não preocupa com essas situações, porque na verdade é só um momento. Porque nessas Isso. situações nós vamos ver o quê? A capacidade de crescimento de cada um. Independente seja profissional, independente seja a pessoa assistida pelo profissional. Mas aí que entra o grande diferencial do profissional. Ele saber extrair o máximo da pessoa, do aluno dele, mesmo ele estando à distância. Por quê? Porque se eu tenho meu aluno do meu lado, na academia, ou na praça, ou no ar livre, ou nos parques, enfim, prestando a assistência, é uma coisa. Se eu estou com meu aluno através de videoconferência, hoje existem ferramentas que você comporta até 100 pessoas em uma sala de discussão. Né? E essas são formas de você fazer, digamos, uma reunião em grupo. E essa reunião em grupo você vai fazer o quê? Educação e saúde. E se é educação e saúde, seria uma, digamos que antigamente existiria o Vigilância do Peso, que era uma sala virtual de discussão. Virtual não, uma sala presencial de discussão para a alimentação. Mas podemos, através da sala virtual, discutir, tirar dúvida de pessoas que têm os mesmos problemas. Porque grande parte das pessoas também vão ter problemas parecidos. Esses problemas parecidos direcionamos a um grupo. Um grupo de pessoas que vão ter condutas que são, não digo iguais, mas similares, que eu vou ter cada especificidade de cada sujeito, cada indivíduo, para poder prescrever o treino. Então, uma coisa muito importante que pode acontecer são os exageros. Porque esse momento não é hora de exagerar. Por que não é hora de exagerar, Lucas? Aí entra um outro viés. Porque o exercício físico tem o lado bom e o lado ruim. E se nesse lado ruim ele causar uma depressão do sistema imune, aí já não é interessante nessa hora. Porque precisamos o quê? A grande questão-chave, que são discutidas por diversos profissionais, é que o exercício físico melhora o sistema imune. Isso é fato, melhora. Não é o que vai ser feito agora, até o final da quarentena. Na verdade, é o que foi feito lá atrás, que é o quê? O contínuo, o crônico. Que essas adaptações são sucessivas respostas em relação ao treino que vão melhorar o sistema imune para daqui 3, 4 semanas ele continuar o quê? Em alta. Mas se eu colocar treinos muito intensos nesses momentos, vai acontecer o contrário, uma depressão. É o contrário. E aí as pessoas escutam isso, né? A atividade física, ela ajuda o sistema imunológico e elas querem exatamente isso aí. Ah, então eu vou treinar. Eu vou treinar e exagera, passa da conta, né? Não respeita os seus limites e aí é quando vem o problema. O que era para ser bom acaba se tornando algo negativo. Até me questionaram, Lucas, até queria ver sobre essa questão com você, quem está começando, sabe? Muita gente já me procurou e falou, olha, eu não treinava, né?
Eu não fazia nada antes da quarentena. Só que agora eu quero começar, né? É possível, a gente sabe que é possível, né? E a gente sabe que com todos esses cuidados que a gente acabou de falar, é possível uma pessoa que era sedentária até então, de repente começar um programa de treinamento. Mas observando exatamente isso aí. Não é sair exagerando e fazendo treinos altamente intensos, achando que amanhã o seu sistema imunológico já vai estar 100%, né? Já vai estar lá em cima. Então, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso, porque as Ótimo. pessoas querem começar, mas como começar, né? Então vamos Nunca lá. treinei. E aí? E aí, professor? Nunca treinei, o que fazer, né? Então eu tenho que observar primeiro. Condição de saúde é o ponto inicial. O que você tem? Comorbidade associada. Não tem? Ótimo, perfeito. Então vamos lá na periodização, né? Aí temos um período de base, né? Esse período de base ele é inversamente proporcional a um período de pré-competitivo, falando de treinamento esportivo. O que seria isso? Nesse período de base, que vai preparar o indivíduo para sessões que vão partir de intensidade moderada, alta, é um momento no qual eu aumento o volume. Só que se o meu volume é maior, é inverso à intensidade. A intensidade é baixa. Mas como medir intensidade nesse momento? Ah, professor, eu não tenho cardiofrequencímetro. Eu não tenho um relógio que faz a leitura da minha frequência cardíaca durante a sessão de treino. Existem ferramentas que podem auxiliar de forma subjetiva. A mais básica de todas é a escala de Borg. Vamos lá, existe a adaptada e a real. A adaptada é de 0 a 10, né? 0 fraco, 10 intenso. Se você, uma escala subjetiva até a intensidade, encontrar que houve uma alteração da frequência cardíaca, você conversou durante o exercício, é mais simples, conversou durante o exercício com facilidade, é indicador que o exercício está leve para moderado. Começou a ter dificuldade ao realizar o exercício, a intensidade aumentou. Então, o que nesse momento essa pessoa não treina tem que fazer? Abaixar um pouco a intensidade, digamos para moderado, para leve. Porque nesse momento, é o momento que ele vai melhorar o quê? Coordenação motora, ele vai aprender a fazer o exercício, que é o básico. Então não existe aqueles exercícios que vêm com grande grau de dificuldade. Naquele momento tem que saber o básico. Ele tem que agachar, ele tem que saber fazer flexão, ele tem que fazer uma abdominal, ele tem que fazer um trabalho de agachamento sumo, que é básico nesse momento, não tem carga alguma, né? Uma flexão de braço com apoio de joelho, um agachamento parcial, ele tem que fazer um skipping alto, que é correr estacionário, que é básico, né? Ele tem que trabalhar a lateralidade, que é o momento que ele vai melhorar o quê? Todas as capacidades coordenativas e também outra coisa importante naquele momento, flexibilidade com treino de alongamento, né? Se melhora essa valência flexibilidade, futuramente o que acontece com ele? Lá no final, digamos daqui 4 meses, que ele sai de uma intensidade, digamos, uma classificação de iniciante para, digamos, 6 meses, 7 meses, 8 meses intermediário, eu aumentar a intensidade do treino. Então, nessa hora, para essa pessoa, não é o momento de começar com aqueles treinos com alta intensidade. Por exemplo, né? No meu caso, estou treinando há mais tempo. Esse momento, mesmo estando em situações vindo de preparação para a luta, que eu lutei dia 14, treinando muita intensidade, muito alto, treinando 2, 3 vezes por dia, tinha dias que acontecia isso. Esse momento, a minha intensidade baixou. Eu reduzi a quantidade de sessões de treinos por semana. Digamos, tinha semanas que eu treinava 10 sessões por semana. 10 sessões por semana. Hoje eu faço 4, 5 sessões por semana. Os meus treinos não vão até a falha. O que seria isso? Treinar a falha, realizar uma repetição e não conseguir fazer a repetição seguinte. Então, são formas que você deve monitorar a intensidade para que o indivíduo não chegue a situações que o exercício não seja um agente agressor, e sim um agente benéfico, para preparar ele para situações futuras, que ele melhore a condição física e condição de saúde, até mesmo que ele consiga realizar exercícios mais complexos. Isso seria a base, que é o período de adaptação, que ele vai adaptar para ter momentos que ele melhora a sua condição de treino. Mais uma vez, individualidade, né, Lucas? Sim. Mais uma vez, cada um é cada um, não adianta. É entender cada pessoa, entender que cada um vai precisar de um treino e que é perfeitamente possível começar assim. É porque eu já escutei, né, algumas pessoas falando, não é possível treinar em casa sozinho e começar
sem ter o acompanhamento do professor ali do meu lado. É perfeitamente possível, desde que o profissional entenda de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa necessidade de conhecer de priorização, né? De utilização de carga ou não, cadência, tudo isso faz parte de elaborar o treino para que aquele treino realmente seja benéfico para aquela pessoa exatamente nesse momento que a gente está vivendo. E não E, pegar qualquer treino. esses condicionantes do treino só vão ser prescritos por um profissional de educação física. Não é Só um vão. ex-atleta que vai prescrever isso, não é um atleta que vai prescrever isso para você, porque atleta, ele não é professor de educação física, nem personal, Exatamente. né? Exatamente. Ele não tem condições algumas, tá? Tanto técnicas como também, digamos, atribuições profissionais para isso. Então, a única pessoa que vai conseguir, o único profissional que vai conseguir fazer isso é o profissional de educação física. Antes de mais nada, eu digo que eu sempre bati nessa tecla. O exercício físico é uma atribuição do profissional de educação física. Né? Então, já fiz inimizades por isso, mas não me importo com isso, porque eu defendo a minha profissão. E defendo o quê? Que você busque, né? O cliente busque, a pessoa busque o quê? Um profissional à altura do que ele merece. Porque no mercado está cheio de pessoas sem condições algumas. E Mas... como é nosso tema, né? Como começar, né? De que maneira? Primeira coisa, gente, é isso aí. Acha um profissional para te auxiliar, né? Um bom profissional para te auxiliar. Não tem outro jeito de começar. Acho que é isso aí, gente. Agora é a hora dos questionamentos. Vamos lá, pessoal. Hora das dúvidas. Quem falou lá? Deixa eu ver. O Diego, né? Ô, Diego, Diego. você tá boss, chama o Lucas aí, ó. Chama Bora. o Lucas Ô, Diego, beleza? Como vai? Vamos sim, a hora que a quarentena volta. Acabar, né? Vamos marcar um treino. Vamos marcar um treino de kickboxing, porque eu vou ter o maior prazer de treinar. Pessoal, hora das perguntas, né? Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, que eu deixei uma caixinha na semana. Se as pessoas tiverem dúvidas, né? Sobre o treino ou até mesmo sobre a live, para poder deixar nessa caixinha. Então, eu tenho uma pergunta aqui de um seguidor. Ele perguntou, Renata, acho que a pergunta para nós dois, ele possui, né? Ele é obeso, né? Nunca treinou, entra naquela questão que nós discutimos, ele é obeso, nunca treinou, e ele é hipertenso, né? E são vários condicionantes que vão complicar o treino dele. Hipertenso, obeso e nunca treinou. Como ele faz para iniciar um programa de treino nesse momento? Lucas, repetir tudo aquilo que você acabou de falar, né? Nós, profissionais de educação física, vamos ter que analisar esse ser, né, indivíduo, a questão da individualidade, olhar todas essas questões do que ele pode, o que ele não pode. Mais uma vez, pensa se essa pessoa cai na mão de um profissional que não tem consciência, né? E que não sabe o que fazer com essa pessoa, né? Então, eu acredito que é tudo isso que a gente já falou, da importância da individualidade, de conhecer o que a obesidade causa no corpo dessa pessoa, né? Como é que eu treino um hipertenso? A maioria das pessoas não sabem como treinar um hipertenso, né? Então, gente, se você pegar uma pessoa dessa para treinar, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, o que a gente faz com uma pessoa dessa? Estuda, você tem que conhecer, você tem que saber o que você vai melhorar nessa pessoa, o que você precisa melhorar nessa pessoa. É uma pergunta da Alessandra. Já pode terminar que depois eu concluo. Não, já, é sua, vai, manda. Bom, então vamos lá. Você disse tudo, Renata, né? Então, essa pessoa possui características específicas, que devem ser levadas em consideração, né? Como treinar esse hipertenso, esse obeso, né? Olhar a questão, conversar com o médico dessa pessoa, porque ele tem uma classe de medicamento específico. É um trabalho interdisciplinar. Acompanhamento nutricional também, nutricional. Né? Existe toda uma gama de profissionais que devem ser envolvidos nesse tratamento dessa pessoa, não só o profissional de educação física. O primeiro momento é o quê? Uma conversa entre o nutricionista, profissional, o cardiologista que acompanha esse paciente, e também um psicólogo. Porque grande parte dessas pessoas vão ser acompanhadas do quê? De algum complicante relacionado ao comportamento. Exato. Então,
primeiro passo, a conversa entre esses profissionais. Segundo passo, prescrever um treino. Aí entra alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, tipo de treinamento. No primeiro momento, é um treinamento que o objetivo para ele é o quê? Ele aprender o básico. Ele tem que aprender o quê? Começar a se movimentar. Começar a se movimentar. Porque ele já tem uma bagagem de sedentarismo. Que ele tem um histórico de sedentarismo. Ele mal consegue se mover. Então, se ele não consegue se mover, ele tem que aprender o quê? Agachar. Porque esse indivíduo que é obeso, hipertenso, ele tem as capacidades funcionais que vão ser prejudicadas em função da doença. Exato. E o que é capacidade funcional para ele? Levantar, fazer compras, preparar o próprio alimento. Isso vai ser complicado por quê? Em função da obesidade. Se a obesidade complica, temos que tratá-lo como um ser que envolve não ele apenas, os profissionais que vão estar juntos, e também a família. Porque a família também tem culpa nesse processo. Então, são diversos fatores que devem ser observados. Deixa eu só voltar aqui, que a Alessandra fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ela fez uma pergunta sobre... Deixa eu voltar aqui. Conselho de Educação Física? Isso, Conselho de Educação Física. Estão querendo acabar com o Conselho de Educação Física. Bom, isso aí é uma discussão antiga, né? Se não me engano, de 2013, né? Que entrou no STF, acabar com um vício na legislação que compunha em relação à criação do conselho, da verdade, da profissão. Então, 1º de setembro de 98 foi, se não me engano, na época do Fernando Henrique, o que ele fez? Ele, junto com diversos profissionais, não digo ele apenas, mas aconteceram diversos encontros que regulamentaram a profissão, através da Lei 9696, de 1º de setembro de 98. E com a regulamentação da profissão, se tornou a exigência do quê? De a profissão se tornar o quê? Ter acompanhamento de um conselho que regiu o quê? As diversas funções e diversas atribuições do profissional. Quem pode, né, prescrever, como pode e quem deve prescrever. Então, essa discussão veio em função da... se não me engano, foi um deputado que levou até o Senado, foi discutido no STF, enfim. E essa discussão voltou agora em meio à pandemia e acabou que, na verdade, isso é fato, não vai acontecer, não, o conselho não vai acabar. Porque não justifica-se uma profissão que envolve duas áreas tão importantes, a educação, que forma o indivíduo para a vida, e a saúde ser desregulamentada. Porque a educação física, né, ela é uma profissão que, de certa forma, ela tem um papel muito importante para a população em geral, ainda mais nesse momento. Né? Então, ela não vai ser, digamos, o pessoal está querendo levar em consideração. A gente não pode confundir o seguinte, né? A cobrança em cima do conselho, né, que ele faça alguma coisa além do que ele já está fazendo, né? Acho que a maioria de nós, profissionais de educação física, acaba cobrando isso mesmo, esperando mais do conselho. E a gente não pode confundir essas duas coisas, essa cobrança, né? E a não necessidade de ter um conselho. Gente, se não tiver um conselho, qualquer pessoa vai poder dar aula, qualquer pessoa vai prescrever um treino, né? Então, se com o conselho a gente já passa por isso, imagina se... Né? Não existe um conselho. É inadmissível imaginar que você deixe de existir o nosso conselho. Não tem condição. Não pode. Eu concordo plenamente, né? Até porque eu sou defensor, né, do aumento do tempo de curso, né? Nós formamos com 4 anos e acaba que futuramente esse curso vai cair para 5 a 5 anos e meio, né? Por aí. São diversas áreas de atribuição, né? O profissional de educação física atua em diversas áreas e um curso de 4 anos eu acho pouco. Eu acredito que não, vai acontecer, isso vai acontecer. O curso vai passar nos próximos anos para 5 a 5 anos e meio. Isso é fato. Né? E todas as faculdades vão se adaptar em relação a isso. E eu não concordo com um descredenciamento de uma profissão tão importante que atua em 2 áreas do conhecimento, educação e saúde. Né? Que só o exercício também, que aí entra treinamento, né? Porque o treinamento já é outra vertente da educação física. Mas... eu discordo plenamente dessa discussão que se arrasta desde 2013. Então, isso aí voltou à tona nesse momento em que acho que a população precisa muito do profissional de educação física. Então, é algo que o pessoal alarmista que acabou
colocando em discussão, tá? Então, pessoal, mais dúvidas? Vamos lá? Eu concordo, Alessandra. Precisa de um conselho mais ativo. Então, é o que eu sempre faço, né? Quando eu posso fazer, quando eu tenho condições de fazer, né? Porque existe o conselho, o local de denúncia, que as pessoas têm condições de denunciar, quem pode, quem não pode atuar. E sempre que eu posso, eu faço denúncia presencial. A última vez eu fiz uma denúncia enorme, né? Enorme. Uma lista enorme. E eu acredito que isso só vai acabar quando todo mundo resolver denunciar mesmo. Sim. Até eu tô vendo até pertinente quando se trata de treino em casa. Até eu diria que estou perguntando aqui sobre a parte de não doeu, não tem resultado, né? Uma das coisas que a gente escuta às vezes é que se não doeu, eu não tenho resultado. Como assim, né? Até ele mandou a pergunta, foi para você. Ele falou, ó, Lucão, diga um pouco sobre dores no treino aí. Justamente. A questão de dor, diga, é muito subjetiva. Porque, aliás, é muito individual. Porque às vezes, não, quase sempre, cada pessoa tem um limiar de dor específico. Aí existe uma coisa que eu discuti até um tempo atrás, deixa eu ver quantos minutos que a gente tem ainda, tem alguns minutos ainda. Discuti há algum tempo atrás, existe a diferença entre fadiga fisiológica e fadiga psicológica. O que seria a fadiga psicológica? Está algo relacionado ao sistema de defesa do indivíduo. O corpo, ele entra em fadiga, digamos, o limiar de dor antecipa a fadiga fisiológica, que seria isso? O indivíduo tende a acabar a sessão, o exercício, antes do tempo que ele consegue realizar mais repetições, fazer mais repetições, em função de proteção, é um mecanismo do cérebro de defesa. Agora, diferente de você extrapolar essa fadiga psicológica, chegar na fadiga fisiológica, nem todas as pessoas conseguem chegar a esse, digamos, fadiga fisiológica. Isso é muito algo que é treinável. Agora, voltando à questão da dor, digamos que isso não é uma verdade. Sem dor, sem ganho. Porque o que nós podemos observar? Vamos pensar, Diego, em questão de hipertrofia, aumento de massa muscular. Nós sabemos que a hipertrofia muscular, diferente do que as pessoas pensam, ela ocorre, digamos, que na fase que você ergue o peso, na fase concêntrica. Na verdade, grande parte da hipertrofia acontece na fase excêntrica, quando você aumenta a distância entre os miofilamentos, ou seja, aumenta a distância entre o quê? Entre o músculo, entre a origem e a extensão do músculo, é onde você consegue promover mais microlesões. Então, você priorizar uma repetição bem feita, no qual você tem uma cadência melhor, ou seja, uma relação contração e alongamento bem feita, às vezes é melhor do que você colocar altas cargas visando o quê? Às vezes a dor. Nem sempre essa dor é em função do treino, pode ser uma lesão que você teve durante o treinamento. O quanto eu falo isso, Lucas? O quanto eu falo isso, sabe? Prioriza a execução, sabe? Prioriza o movimento. A partir daí, sim, você vai ver as necessidades de aumentar a carga ou não. Mas as pessoas, elas ainda associam, né, esse aumento de carga ou essa dor excessiva com o resultado, infelizmente. Mas priorizar sempre a execução. Um movimento bem executado, além dele ser mais seguro, né, é comprovado que ele vai trazer mais resultados. Isso aí é fato. A grande frase, a técnica precede a carga, em tudo. Carga, exatamente. Em tudo. Funcional, musculação, né? Arte marcial. Então, você tem que aprender o movimento primeiro, até chegar a um momento que você possa aumentar a intensidade. Falhar é essencial para melhor resultado de hipertrofia? Nem sempre, Alessandra. Tem trabalhos que mostram quando você treina entre zonas de repetição em que você trabalha entre 80% da repetição máxima, entre 60% e 80% da repetição máxima, foi constatado que houve hipertrofia. Então, nem sempre a falha ela está relacionada ao processo de hipertrofia. Então, existem momentos que você coloca dentro da periodização, momentos que o indivíduo vai trabalhar até a falha. Por isso nós trabalhamos zonas de repetição, digamos que zonas que variam de 8 a 15, elas promovem melhores respostas hipertróficas, diferente de zonas de repetição que trabalham 25, 30 ou mais repetições. Então, a hipertrofia, a falha muscular, ela não é essencial para promover hipertrofia, e sim a qualidade do movimento. Ok. Sim, a qualidade do movimento.
Então, pessoal, acho que... Deixa eu ver aqui o tempo. Quando travou... Você marcou aí, Renata? Falta quantos minutos? Eita, acho que falta 5. Sim. 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Acho que o pessoal não vai ter mais, não. Então, se vocês não tiverem... Caso surja alguma dúvida, eu peço que vocês mandem no meu direct, no direct da Renata, tá? Para a gente poder estar respondendo. Estamos à disposição. Opa, perfeito, isso aí. Ó. A falha muscular, às vezes, gera a piora da coordenação do movimento. Com certeza, com certeza. Sim. Se esse indivíduo não sabe o movimento, né? Se ele não sabe o movimento, é melhor que ele faça repetição parcial do que repetição máxima. Overtraining totalmente individual. Diego, vou falar uma coisa sobre overtraining. Overtraining é algo muito difícil de acontecer em pessoas normais. É só indivíduos de alto rendimento, atleta de alto rendimento. Porque o overtraining seria a união de vários fatores que vão complicar o rendimento do indivíduo. Dentre eles, um agora que podemos discutir, sistema imunológico, outros. Fadiga periférica antecipada, que seria isso? Depressão de suplementos, de nutrientes são importantes para o movimento, né? As famosas lesões. Então, são N fatores, união de N fatores que podem, digamos, constatar o overtraining no indivíduo. Então, indivíduos normais, isso é muito difícil de ocorrer. Eu creio que seja quase impossível. Só alto rendimento. O mesmo alto rendimento, isso quase não ocorre, porque dentro da periodização, há um período de regeneração, no qual ele faz uma atividade totalmente contrária que é programado para o fim esportivo dele, visando o que é essa recuperação do treinamento. Exatamente, para que não aconteça isso. Né? Isso aí. Então, acho que tá ótimo, né, Renata? Eu vou deixar aqui, ó, vou pedir para você depois fazer o download, por favor, no final da live, que tá no seu perfil, para eu postar no YouTube também, no canal do YouTube. Okay. E também no IGTV, tá? Aí no meu IGTV eu vou marcar vocês. Então, assim, pessoal, eu agradeço. Foi só a primeira live. Desculpa os problemas técnicos. Eu acho que a internet hoje está lotada, tá? Está lotada de live. Eu tô acompanhando aqui no computador. A minha barra superior está cheia de lives. Então, acho que o tempo está em curto já. Deixa eu ver, falta 1 minuto e pouquinho. Diego, manda, vamos lá. Mais uma, vai, Vi, fala aí. Ó, enquanto ele manda, obrigada, viu, Lucas? Adorei. Não, eu que agradeço. Não, motivação, diga como. A motivação, diga, é algo intrínseco, né? É de dentro hoje de cada um. É intrínseco. É como qualquer... cada pessoa possui a sua. Então, é algo que você deve encontrar dentro de você mesmo. Não sou eu treinador, não sou eu personal, não é a Renata personal treinadora, não é o médico do esporte, não é o nutricionista, não é o psicólogo que vai colocar motivação em você. Extrair essa motivação. Na verdade, isso é você. Faltam 23 segundos. Eu acho que, para resumir essa questão da motivação ser de cada um, vem a questão da disciplina, né, Lucas? Primeiro você tem que ter disciplina. A disciplina, eu acho que ela é o primeiro passo, né? Fazer aquilo que você não quer, né? Porque você sabe que você tem que fazer. Então é isso. 5 segundos. Aí. Obrigada, Lucas.